E aqui em São Paulo também, com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, nessa semana São Paulo registrou a maior taxa de contágio desde o começo da pandemia e a ocupação de leitos ultrapassou o pico da primeira onda da doença, que foi registrado em 2020. Sobre esse assunto a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estádio. Dr. Gabardo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom dia, Tiago, Adriana, a todos na Jovem Pan. Prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Doutor, ontem, inclusive na coletiva do governo, já houve alguma explicação sobre as internações, claro, são altas, mas há uma perda de força, ou seja, o que acontece talvez na Europa, nos Estados Unidos, pode ser que aconteça aqui. Já é um momento em que a gente pode esperar uma queda do número de casos ou ainda o sinal é amarelo? Não, nós ainda estamos no momento em que a perspectiva das próximas semanas é de aumento do número de casos. É muito provável que as próximas 2 semanas a gente ainda enfrente uma taxa muito alta de pessoas portadoras do vírus, né? A taxa de transmissão hoje, ela está acima de 2. Isso significa que cada 100 pessoas que estão portadoras do vírus transmitem para mais de 200 pessoas essa doença. Então, é muito alta a taxa de transmissão e, por enquanto, a expectativa não é muito boa, não. Nós vamos precisar aumentar o número de leitos, nós vamos ter que... claro que o número de pacientes internados hoje é muito menor do que a gente teve nas ondas anteriores. Mas, como nós vimos trabalhando com um número muito pequeno de internações, os leitos foram redirecionados para outras especialidades, o que é natural, e aí, nesse momento, nós temos que redirecionar esses leitos que tinham sido disponibilizados para outras especialidades para que eles possam novamente atender pacientes com Covid. Doutor Gabardo, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, doutor Gabardo. Acho bem importante essa diferenciação que o senhor fez de taxa de ocupação e número de leitos disponibilizados para não causar uma nova onda de pânico na população. Ontem à noite a gente entrevistou no jornal Jovem Pan a pesquisadora Margarete Portela, da Fiocruz, e ela fazia exatamente essa diferenciação usando os números do Distrito Federal, que em outros momentos da pandemia chegou a disponibilizar 400 leitos Covid e atualmente está em torno de 50. Então, obviamente que a ocupação fica muito maior. Qual é a velocidade que governos estaduais, usando o exemplo do governo de São Paulo, tem para conseguir recuperar esses leitos que foram disponibilizados para outras especialidades médicas agora para atendimento de pacientes de Covid? Isso é muito importante, Cristina. A velocidade é a necessidade. Conforme nós sentimos que há necessidade, há uma pressão maior sobre esses leitos, nós vamos aumentando. Fizemos um chamamento público ontem a todos os hospitais, a todas as instituições filantrópicas que têm disponibilidade de reativar leitos imediatamente. O Estado contrataria, né, financiaria esses leitos, mas tem que ser uma disponibilidade imediata. Não adianta oferecer leitos para daqui 3 semanas. Nós precisamos agora, nesse momento. Talvez daqui 3 semanas ele não seja mais necessário. E uma outra coisa importante que vem acontecendo, um fenômeno que não acontecia nas outras fases da pandemia, é que muitos pacientes, eles internam não porque estão com Covid, eles internam porque têm outras doenças, outras necessidades, né? E quando chega no hospital, são testados. Ora, hoje 40% dos testes que se fazem em pessoas assintomáticas na rua dão positivo. Então, isso também se reproduz dentro do hospital. As pessoas internam por outras razões, faz o teste dá positivo, e aí essa pessoa tem que ser colocada num leito de isolamento, num leito Covid. Isso que está pressionando muito esse aumento de leitos. São pessoas que internaram por outras razões, mas que pela alta taxa de transmissibilidade, identifica-se que elas estão positivas e elas precisam, então, ficar isoladas num leito de Covid. Em grávidas, em São Bernardo do Campo, a prefeitura está fazendo um levantamento. Todas as mulheres que chegam nos hospitais para ganhar o nenê em São Bernardo do Campo são testadas. E, independente de elas terem sintomas e tal, 40% dessas mulheres dão positivas. Então, 40% dessas gestantes têm que ir para um leito isolado para não ficar contaminando outras pessoas. Esse
talvez seja o principal motivo para esse aumento que nós estamos enxergando na ocupação de leitos. Não é porque a doença está levando pessoas com Covid para os hospitais. É muito pequeno. Essa variante, ela não tem ocasionado situações clínicas que necessitem de internação, necessitem de UTI, mas uma taxa muito elevada de contaminação, sem dúvida, isso está ocorrendo. Só pergunta agora, José Maria. Pois é, doutor, se eu puder fazer um resumo, eu sei que é uma longa fala, mas um resumo, nós estamos há 2 anos aí convivendo com o novo coronavírus, com a Covid-19. O que se sabe, o que se conhece dessa doença, a Covid-19, do novo coronavírus? A impressão é que existem 3 já, vírus diferentes. O que a gente sabe, se o senhor puder fazer um resumo aí dessa evolução de conhecimento e prática? O problema é que a gente só fica sabendo depois que ele aparece, né? Depois que aparece, a gente começa a analisar o comportamento dessa variante, o comportamento desse novo vírus, e se identifica situações como a que nós estamos vivenciando nesse momento. Esse vírus que circula atualmente, ele tem, sem nenhuma dúvida, a maior taxa de transmissibilidade de todos os que nós já enfrentamos, né? A taxa de transmissibilidade é altíssima. E nós ficamos na dúvida, também ninguém tem condições de responder se essa menor letalidade, né? Se o menor número de casos graves que ocorrem com essa variante Ômicron é por uma característica do próprio vírus, que costuma simplesmente apresentar a transmissibilidade da doença, mas sem sintomas graves, ou se isso é um resultado de uma característica do hospedeiro, no caso, o ser humano. O ser humano já estando numa taxa muito elevada de imunidade, porque todos nós estamos vacinados, 80%, 90% da população vacinada, então talvez isso seja... cause, né, seja o motivo dessa redução na gravidade da infecção. Veja só, o que nós poderíamos imaginar se essa transmissibilidade alta que está acontecendo agora ocorresse num período em que nós não estivéssemos vacinados, o que poderia gerar de novos casos, de casos graves e de óbitos? É uma situação muito difícil da gente fazer essa previsão. Temos sempre que analisar em cima do que está circulando, das características do vírus, sem poder fazer, infelizmente, sem poder fazer muitas previsões sobre o que pode acontecer no futuro. E, doutor Gabardo, como anda a vacinação infantil no estado, o avanço de casos ou o controle dos casos nas escolas? A gente acompanhou há pouco aqui no Jornal da Manhã, Belo Horizonte adiando o retorno das aulas presenciais devido à Covid e à Ômicron. Olha, nesse momento nós não estamos pensando em fazer nenhum tipo de adiamento no início das aulas. Pelo contrário, nós estamos dando uma velocidade maior na vacinação. Nós queremos, em 3 semanas, ter todas as crianças acima de 5 anos de idade já vacinadas, pelo menos com a primeira dose da vacina. Os professores todos já foram vacinados, toda a população que participa dessas atividades na escola também já tomaram pelo menos 2 doses, uma boa parte delas já tomaram a 3ª dose. Essa é uma recomendação importante, que toda a população faça uso da 3ª dose, porque ela, à medida que a gente tem a 3ª dose, a taxa de letalidade, o número de casos graves, números de internação hospitalar, reduz de uma forma muito intensa. Vocês estavam mostrando os dados do Rio de Janeiro, inicialmente no programa. E o que a gente percebe no Rio de Janeiro, que acontece nos outros lugares, o número de pessoas internadas é muito maior à medida que elas não foram vacinadas. E quando se analisa os óbitos, isso ainda é muito mais significativo. Os óbitos, quase que 90% dos óbitos ocorrem em pessoas não vacinadas. Por isso é importante vacinar, dar a 3ª dose para a população que ainda está faltando, vacinar as crianças, pelo menos com 1 dose, para que a gente possa voltar no início das aulas com um pouco mais de segurança.
mais de segurança. Perfeito. Doutor João Gabardo, que coordena o Centro de Contingência da Covid-19 do Governo de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Um abraço.